Agradeço à USP pelo convite, minha casa de formação, a presença de vocês também, e eu queria começar com um exercício de imaginação. Eu queria que vocês imaginassem uma pessoa chamada Dona Anita. A Dona Anita mora numa periferia de uma grande cidade brasileira, podemos dizer o Rio de Janeiro, por exemplo, mas poderia ser de qualquer uma outra. Ela tem 3 filhos, tem um filho de 24 anos, tem uma filha mais nova de 16, um filho no meio do caminho entre os dois. Ela, como a maior parte dos brasileiros, é negra e ela é católica, mas frequenta às vezes o culto da igreja evangélica do bairro dela, porque acha interessante também. E a Dona Anita tem uma preocupação, né, quando a gente fala nessa questão das drogas e o que ela tem visto, o que tem aparecido na mídia. A Dona Anita é contra a liberação, ela é contra a legalização. Ela é contra a descriminalização. Bom, na verdade, a Dona Anita não sabe muito bem a diferença entre essas coisas. Ela só sabe que drogas são coisas ruins e, portanto, qualquer iniciativa que tenha a ver com mudar o status de proibição, necessariamente é ruim. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessa questão, quando a gente ouve essa questão, ouve a queixa da Dona Anita, primeiro, estar cientes de um ponto, de que drogas causam danos, ou elas podem causar danos. Então, em nenhum momento, qualquer discussão que a gente esteja falando sobre drogas, ou sobre mudança de políticas de drogas, nós estamos deixando de levar em consideração esses danos e qual será a melhor maneira de lidarmos com esses danos. O outro ponto é a gente entender do que nós estamos falando quando estamos falando sobre descriminalização. E é disso que eu venho falar para vocês hoje, principalmente do ponto de vista da saúde pública, mas não apenas. Legalização de drogas é você tornar legal toda a cadeia produtiva vinculada a uma ou mais drogas. Uso medicinal é você focar na aplicação medicinal de uso de uma substância atualmente proscrita, como, por exemplo, a cannabis, mas podem ser também os psicodélicos. Recentemente teve uma notícia a respeito do uso do MDMA nos Estados Unidos. A descriminalização, da maneira que a gente está colocando aqui, é você retirar da esfera criminal, da justiça, do ponto de vista criminal, a questão do uso de drogas. O uso de drogas deixa de ser uma questão penal. Ela pode ser uma questão de saúde, ela pode até ser punida com questões administrativas, com multas, com sanções administrativas, como acontece em outros lugares, mas ela deixa de ser uma questão de crime. Essa é a definição. Quando se fala de descriminalização, muitas pessoas pensam no exemplo de Portugal, que fez um processo de descriminalização no começo desse século. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas atualmente, na América do Sul e na Europa Ocidental, a descriminalização ela é mais a regra do que a exceção. Isso significa que, nesse caso, os usuários deixam de receber sanções penais, deixam de ser uma questão de tribunal e passa a ser uma questão de saúde, da assistência social. O tráfico continua proibido. Então, esse é um ponto importante para a gente entender do que a gente vai falar a partir daí, tá certo? A partir daí, a Dona Anita tem algumas dúvidas, né? Essas dúvidas incluem, por exemplo, a ideia de que, bom, a partir do momento que eu tiro a sanção, essa sinalização pública de que é ilegal, o uso necessariamente aumentaria. Outra impressão que ela tem é de que, se isso acontecesse, aconteceriam mais acidentes de trânsito, porque as pessoas usariam mais drogas. E outra preocupação que ela tem é com o aumento da violência. Afinal de contas, vivemos num país violento. O que a gente pode dizer a respeito das evidências de saúde pública em relação a isso? Do ponto de vista do uso, a gente tem várias discussões, a gente mostra países que houve um pequeno aumento, países onde houve decréscimo, e a maioria dos países, na verdade, não há diferença nenhuma. E as tendências que aparecem de crescimento ou de diminuição, elas já estavam presentes antes. Tudo parece indicar, a partir dos dados desses vários países que descriminalizaram, é que estar no status de crime ou não influencia a decisão das pessoas se elas querem usar drogas ilegais ou não. Portanto, descriminalização, na melhor evidência disponível, não aumenta o consumo de drogas. Isso é uma coisa muito importante. Acidentes de trânsito não acontecem com mais frequência em países que descriminalizaram. Até porque existem outras sanções que podem ser aplicadas, já existentes no nosso país, para as pessoas que dirigem sobre a influência de outras substâncias. E lembrando que a substância que está mais associada a acidentes de trânsito é o álcool, que é legalizado.
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na questão da violência, além do álcool, mais uma vez, ser de fato a droga que aparentemente tem uma maior capacidade de induzir violência nos seres humanos, que está mais relacionada com a violência, existem outros aspectos da violência que precisam ser levados em consideração. Um deles, por exemplo, é a violência da pessoa no processo de comprar a substância ilícita. Vou dar um exemplo para vocês. No Global Drug Survey de 2015, que é uma pesquisa feita por internet com diversos países do mundo, foi perguntado aos usuários de cocaína se eles já tinham presenciado violência no processo de aquisição das drogas. E o Brasil é o campeão dessa violência. 28% dos usuários já tinham vivenciado alguma situação de violência, e essa violência inclui o tráfico, mas também a repressão policial, que é particularmente severa no nosso país. Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto é que a gente não tem qualquer evidência de que o combate mais firme, do ponto de vista criminal, do ponto de vista militar, nesse momento, com essa ocupação militar no Rio de Janeiro, não há qualquer evidência de que isso coíba uso, ou que o uso vai reduzir a partir desse tipo de ação. É importante ter ciência disso também. Agora, a dona Anitta, ela tem um filho, que eu falei para vocês, o Vitor, ele tem 24 anos e ele fuma maconha. Ele mora na periferia, ele é negro, e sendo um usuário de drogas, ele está sob um determinado risco relacionado à questão da violência, que é muito particular do nosso país, que é o da seletividade penal. Por ser negro, ele tem uma chance aumentada de, ao ser pego baseado no seu bolso, de ser preso como traficante. Isso não é ficção, isso são dados que a gente tem disponíveis de um completo desequilíbrio entre o número de pessoas negras que são presas por tráfico e o número de pessoas brancas. E isso, entre outras coisas, é responsável por grande parte desse processo de encarceramento em massa que tem acontecido no nosso país. 90% das pessoas presas por tráfico em São Paulo, numa pesquisa que saiu no Sou da Paz em 2014, não pertenciam a facções criminosas e também não estavam portando armas. Muitas dessas pessoas, além de serem pequenos varejistas de drogas, são usuários que estão sendo presos como traficantes. Bom, mas no Brasil, a rigor, o usuário não é penalizado com prisão. Ele não é penalizado com cessação da liberdade, com restrição da liberdade. A menos que ele esteja preso por averiguação. Uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, pelo SESEC, indicou o seguinte: de aproximadamente 1.300 pessoas que foram presas por tráfico, metade delas foram liberadas, porque no final se verificou que não eram traficantes, ou não se conseguiu provar que fossem traficantes. Vamos supor que metade das pessoas fossem usuários. Essas pessoas ficaram presas durante 7 meses, e custaram ao Estado do Rio de Janeiro, um Estado que está falido, como nós sabemos, 8 milhões de reais. Então, usuários estão sendo presos, estão ficando presos por diversos meses, até que se averigue. E isso tem a ver também com distorções do nosso sistema penal, do nosso sistema de justiça, evidentemente. Mas essas distorções, elas estão vinculadas à maneira pela qual nós verificamos que, como desejamos ou não tratar os usuários de drogas. Do ponto de vista da saúde, que são preocupações que a dona Anitta tem também. Qual seria o impacto da descriminalização? Como não aumenta o uso, o impacto que a gente tem descrito, na verdade, é um aumento de acesso. Um aumento de acesso aos serviços de saúde, uma redução do estigma, e com isso você poder trazer a questão para quem realmente deveria lidar com o problema. Isso se traduz, por exemplo, em Portugal, numa redução da transmissão das taxas de HIV por drogas injetáveis, ou o número de mortes por overdose de usuários de drogas injetáveis, que são particularmente perigosas. Na verdade, Portugal tem uma taxa que é 23 vezes por habitante, 23 vezes menor do que o da Suécia, que é um país extremamente proibicionista, que ainda penaliza os seus usuários com cadeia, diferente do Brasil. Então, é mais grave ainda do que no Brasil. Mas comparar Portugal com a Suécia não parece muito justo, são países muito diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista socioeconômico. Então, vamos comparar a Holanda, que tem um nível de desenvolvimento social mais ou menos semelhante, uma população mais ou menos comparável, com o da Suécia. O que a gente acha nesse caso? Primeiro, é que no caso da Suécia, 7,5 vezes a mais você vai encontrar punições por crimes relacionados às drogas. Ok, eles punem mais mesmo, pode ser só por um viés unicamente da justiça. Mas se nós vamos olhar, por exemplo, o número de mortes por overdose, é 8,5 vezes maior do que o da Holanda.
E o número de usuários de drogas injetáveis é 6,5 vezes a mais. Isso não é unicamente porque a Holanda flexibilizou as suas leis em relação à maconha, mas também porque ela não penaliza já há muito tempo usuários de drogas. A dona Anitta, né, se a gente for pensar, de certa forma, ela representa com suas preocupações um grande número de pessoas da população brasileira. Na verdade, os estudos mostram que mulheres, na faixa etária da dona Anitta, moradoras da periferia, com baixo grau de instrução, são as pessoas que mais rejeitam a possibilidade de mudanças nas leis de drogas. Até que ponto dona Anitta está sendo espelhada na cabeça dos juízes, que não têm exatamente o mesmo perfil dela? Até que ponto os colegas médicos, meus colegas psiquiatras, pensam da mesma maneira que a dona Anitta, que não teve acesso a informações qualificadas? Até que ponto, na cabeça das pessoas, está embaralhado o que é descriminalização, o que é legalização, o que é uso medicinal, né? Muitas vezes na imprensa a gente só vê escrito liberação. É preciso tomar cuidado em relação a isso. Um artigo que saiu do grupo Lancet, em 2016, bastante importante, um grande artigo de 54 páginas, com especialistas que propõem a mudança de século em relação às políticas de drogas, porque nós ainda estamos com políticas de drogas do século XX. Nós não entramos ainda no nosso século, elas estão começando a acontecer, na verdade. O que eles propõem? Eles propõem, por exemplo, redução da penalização pelo sistema criminal, não só de usuários, mas também de traficantes não violentos, pequenos traficantes, os chamados narcovarejistas. Eles sugerem também de que o enfoque do combate ao uso problemático de drogas não seja polícia, não seja exército, seja a saúde. E que exista um enfoque forte no aspecto da redução de danos, e não apenas na abstinência. Outro ponto importante é a necessidade de se desenvolver políticas de drogas para as mulheres, que são as mais encarceradas por causa de drogas no Brasil. E, não unicamente, há outras recomendações, mas eu destaco essas 5, a necessidade de se mudar o enfoque da pesquisa quando se fala em medir o impacto do uso de drogas. Medir o impacto social, olhar com métricas dos direitos humanos. É necessário fazer novas políticas que olhem com novos estudos para isso. Então, a academia tem uma responsabilidade também nessa questão. A pergunta final da dona Anitta em relação a isso, depois da gente trazer todos esses dados, eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, você está falando de Portugal, um país pequeno, você está falando da Suécia, um país, né, ele não é comparável ao Brasil, a Holanda. Bom, primeiro, é que já foi lembrado aqui, nós estamos falando de vários países vizinhos que descriminalizaram e não houve impacto nocivo à saúde pública. Esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. Mas não é só isso. Quando a gente pergunta, o nosso país está preparado para isso? A grande pergunta é, o nosso país está preparado para ser um dos únicos países no continente que ainda trata o usuário de drogas como criminoso? Ele está preparado para ter um sistema de justiça que olha para a questão das drogas de forma extremamente ineficaz e desigual? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa ter junto com a dona Anitta, porque eu tenho certeza que a dona Anitta não quer o mal, nem de seus filhos e nem dos filhos das suas amigas, assim como nenhum de nós. Mas reflexões sobre esse tema são necessárias para que a gente possa mover finalmente e podemos entrarmos no século XXI, quando a gente estiver falando em política de drogas. Obrigado.